Evangelho, Quinta-feira Santa, celebração da Ceia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da Semana Santa, celebração da Ceia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao grande tríduo pascal. Hoje, quinta-feira, nós temos duas importantes celebrações. O evangelho que ouvimos é o evangelho da celebração da Ceia do Senhor, da instituição da Santa Eucaristia, que acontece na parte da tarde, no período das vésperas da Quinta-feira Santa. Mas na parte da manhã, celebramos nas nossas igrejas catedrais a celebração do Santo Crisma, onde os sacerdotes renovam as promessas feitas no dia da ordenação sacerdotal e, juntamente com o seu bispo, participam da grande missa do Santo Crisma, onde se faz a consagração dos santos óleos. É uma missa extremamente importante para a vida de um inteiro presbitério, ou seja, o grupo dos padres, vamos dizer assim, e dos bispos daquela diocese, ou do bispo titular, juntamente com seus auxiliares. É a missa que marca o grande sinal de comunhão de uma igreja diocesana, em obediência ao seu pastor e no zelo apostólico. Algumas dioceses, elas deslocam da Quinta-feira Santa essa celebração, e ela acontece às vezes na quarta-feira ou na terça-feira, para que o maior número de sacerdotes possa participar por conta das distâncias e da dificuldade de locomoção que existe em alguns territórios diocesanos. Não é o caso da Arquidiocese do Rio de Janeiro, não é o caso também aqui de Roma, pois na manhã de quinta-feira celebramos com o Santo Padre a celebração do Santo Crisma, na Basílica de São Pedro. E agora, na parte da tarde, nós celebramos a missa que normalmente se chama Missa do Lava-Pés, mas na verdade
É a missa da Ceia do Senhor, onde o rito do lava-pés ele se dá durante a celebração da missa como um memorial desse grande acontecimento que é a Santa Ceia. Ali se dá a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Então hoje é um dia especial para rezarmos pela santidade, pela perseverança dos sacerdotes. Queridos irmãos e irmãs, nessa quinta-feira não deixe de rezar pelo seu pároco, de rezar pelos padres que nós conhecemos e que passaram na nossa história ao longo da nossa inteira vida. Aqueles que nos entregaram a Santa Comunhão, aqueles que nos ouviram em confissão, aqueles que nos deram a Santa Unção quando foi preciso, aqueles que nos aconselharam nos momentos difíceis, aqueles que nos ensinaram a perseverar no Evangelho, aqueles que nos socorreram com a palavra de santificação, nos momentos em que precisávamos ouvir a voz do Senhor como uma voz que nos acolhesse, aqueles que foram por nós um sinal da esperança de Deus, um verdadeiro Pai. Foram muitos os sacerdotes em momentos difíceis, diferentes da nossa vida, que cumpriram essa missão de nos entregar Jesus e nos entregar para Jesus. Hoje é um dia especial de rezarmos pela perseverança de cada um deles. Alguns talvez já tenham partido, já estejam no céu. Então hoje vamos rezar pelas necessidades espirituais de suas almas, a fim de que possam contemplar a face de Deus na companhia dos santos e dos anjos. Se ainda devem cumprir um tempo de justiça, diante da justiça, um tempo de penitência diante da justiça divina, né? Que as orações e as preces possam vir em socorro às necessidades espirituais deles no purgatório, a fim de que contemplem a face de Deus. E para todos os nossos irmãos, rezemos também por todos os nossos irmãos sacerdotes, para que o Senhor os afaste, os livre de todo mal, de toda situação de pecado, e se porventura algum dos nossos irmãos caiu gravemente ou está enveredando por uma estrada que possa levá-lo à perdição, que o Senhor o arranque de lá. O Evangelho de hoje sobre esse aspecto é muito tocante. Às vezes a gente escuta o texto bíblico achando que Jesus está mandando indireta. Não pensem assim, por favor, porque não é essa a medida do Evangelho e não é esse o comportamento de nosso Senhor. Assim podem se comportar muitas vezes as pessoas que nós conhecemos, mas não nosso Senhor. Nosso Senhor no Evangelho não está mandando indireta para Judas. Não, absolutamente não, por favor. Se ouviram isso, é hora de corrigirmos, porque foi uma orientação equívoca. Todas essas intervenções do Senhor, como acontece hoje a respeito da pureza, quando Pedro ouve a resposta de Jesus e pede para que se lave as mãos, não só os pés, mas as mãos, a cabeça também, e Jesus fala, mas quem já tomou banho está limpo, né? Mas nem todos vós estáis limpos. Não é Jesus mandando uma indireta. É o Senhor, mais uma vez, dando a oportunidade de que Judas possa dizer: Senhor, perdoa-me. Senhor, salva-me. Senhor, sou eu aquele que falastes que a sorte que me espera é de tal forma miserável que seria melhor que eu não tivesse nascido. Senhor, sou eu aquele a quem o Senhor advertiu há pouco tempo, falando que a escolha que estou por fazer é uma escolha amarga e que será por toda a eternidade. Salva-me, Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor dá a oportunidade de Judas pedir perdão, mas ele não pede. Mais uma vez ele tem uma oportunidade e essa oportunidade é deixada. Mais uma vez o Senhor fala
E Pedro não compreende e estabelece uma resistência. Lembra que ontem nós falávamos sobre a diferença entre a negação, a traição, né? E o abandono? São três realidades bem distintas que o Evangelho nos traz e hoje fica mais evidente, né? O que falávamos ontem. Porque Pedro imediatamente apresenta uma resistência, ele impõe uma resistência ao que Jesus fala. Mas quando Jesus lhe responde, em base ao que ele disse, imediatamente tem uma adesão da parte de Pedro. Pedro prova uma resistência ao que Jesus diz, mas não se opõe como quem rompe com ele. Ou seja, não tendo compreendido, Pedro permanece naquilo que pôde compreender. Mas Jesus lhe fala a verdade. Jesus não dá um carão em São Pedro. Ele simplesmente fala, bom, se essa é a sua escolha, então a consequência será essa. Se a sua escolha é, eu não te lavo os pés, a consequência será, você não terá parte comigo, nós não estaremos mais juntos. No momento em que Jesus fala a consequência, Pedro imediatamente sai do lugar onde ele está e passa ao lugar de Jesus. Isso ontem não aconteceu com Judas, vocês perceberam? Melhor seria para aquele que vai trair o Filho do Homem que não tivesse nascido. E diante de uma frase como essa, vem o silêncio. Alguns dias atrás falávamos, quando o Senhor advertiu a Pedro a respeito da negação e falou, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E de fato, quando o galo canta, Pedro imediatamente reconhece aquilo que Jesus havia dito. Se até então Pedro havia estabelecido uma resistência, quando de fato acontece o canto do galo, ele finalmente não mantém a resistência, mas acolhe o que o Senhor lhe falou. Mas nesse ponto já estava consumado. Ele já havia negado o Senhor. O seu choro amargo é um choro de arrependimento. Ele finalmente acolheu o que o Senhor lhe havia dito, mas esse acolhimento ele veio carregado com a amargura das consequências de ter resistido à escuta do que Deus lhe falou. Isso também pode acontecer com a nossa vida. Quando nós finalmente abraçamos aquilo que o Senhor nos disse, trazemos um peso de uma amargura daquele tempo que foi a resistência que estabelecemos, ou seja, as consequências daquele período. Bendito seja Deus que Pedro acolheu o que Jesus lhe disse e finalmente a palavra que fora dita por Jesus agora se torna palavra no coração de Pedro. Ele que pudera antes pedir, Senhor, não permita que isso aconteça, salva-me. Agora ele está dizendo, depois que aconteceu, Senhor, aconteceu, salva-me. O mesmo salva-me que poderia ter sido dito antes, foi finalmente dito agora. A diferença é que se tivesse sido dito antes, salva-me, Senhor, que isso não venha acontecer, eu te peço, vem em meu socorro, ele não traria consigo a dor do pecado que agora ele traz. Perceberam a diferença? Ele finalmente disse, Senhor, salva-me. Eu preciso de ti. Só que agora ele já tem a ferida do pecado com ele. Ele leva consigo essa dor do que fez. Mas Jesus lhe avisou antes que isso tivesse acontecido, para que ele pudesse ter clamado pela salvação, pelo socorro do Senhor,
para que aquilo não tivesse acontecido. Mas ele foi clamar, finalmente, pelo socorro do Senhor, quando já tinha acontecido. E o Senhor é tão misericordioso que o recebe e o perdoa. Mesmo tendo dito antes. Não poderia ser vingativo o Senhor e falar agora que já aconteceu tudo, agora eu não quero nem mais saber, agora você tem mais o que chorar mesmo. Ou outras palavras do tipo que a gente escuta pelo mundo afora. Mas o Senhor não age assim. Mas não se esqueçam, meus irmãos, Jesus lhe deu a chance de poder, lhe disse a verdade para que ele pudesse pedir ajuda antes que acontecesse. Ele não pediu. Aconteceu. Mas quando aconteceu, Pedro caiu em si. A palavra que ele não ouviu de imediato, ele ouviu depois, mas ouviu. E pediu o clamor e o socorro do Senhor. Só que agora o Senhor também precisa socorrê-lo para curar as feridas que o pecado deixou no coração dele. Perceberam a diferença? Enquanto ontem com Judas, ele falava, melhor seria que não tivesse nascido. Rapaz, e não acontece nada, nenhuma manifestação. Simplesmente o coração de Judas está blindado. Ele já tinha entregue o Senhor. E aquelas palavras que é um anúncio da verdade estão caminhando para o seu cumprimento. Jesus deu a chance com aquelas palavras de Judas poder dizer, Senhor, salva-me. Senhor, não permita que isso venha a acontecer. Mas Judas não o fez. E permanece na sua decisão de não ter consigo nada que vem de Cristo. Na sua decisão, como falávamos ontem, de entregar Jesus para receber algo dos homens. O que Deus me entregou, eu devolvo, eu não quero. Você quer? Pega para você. Eu quero o que os homens me possam oferecer, o que o mundo me possa oferecer. Isso eu quero. Não, Jesus não, toma, fica com ele, não me interessa. Me interessa o que vocês têm para me oferecer por esse Jesus. Aqui está ele. Não me interessa. Eu quero o que vocês podem me oferecer por ele. O que vocês me oferecerem está bom. Meu Jesus do céu, só de pensar, é ruim até de falar. Mas foi desse jeito. E hoje no Evangelho, mais uma vez, nós estamos vendo o Senhor dar uma outra oportunidade. Mas Judas não aproveita. Veja, meus irmãos, como a gente precisa dizer, Senhor, vem em meu socorro, Senhor, me ajuda. De fato, como o Senhor disse a Santa Faustina, sem uma mínima ajuda dele, não seria possível receber até mesmo as graças. Nós precisamos em tudo e por tudo da assistência do Senhor. O Evangelho de hoje começa de uma forma muito bonita e marcante. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, assim diz o texto, de passar deste mundo para o Pai. Chegava a hora de atravessar a estrada do Vale da Sombra da Morte. Chegava a hora de voltar para junto do Pai, percorrendo o último trecho da estrada onde se encontravam muitas ovelhas do seu rebanho, porque o bom pastor não completaria a missão deixando para trás as suas ovelhas. E essa era a hora mais difícil. Porque ele sabia que o pastor seria ferido para ir ao encontro das ovelhas feridas que estavam presas nos cárceres da morte e que o rebanho seria disperso quando o pastor fosse ferido. Mas o pastor voltaria
e não deixaria o seu rebanho sozinho, para que se perdesse em eterno. Por isso São João diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E amou de fato. Com essas palavras, São João marca esse itinerário do Senhor, decidido e definitivo, até o fim do acontecimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, até o fim dos tempos, até o fim. Depois, São João marca que, em paralelo a isso, as forças infernais estão agindo, mas o agir delas não se compara à decisão do Filho de Deus. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. A frase é forte, Jesus está amando até o fim e o inimigo infernal também está agindo para levar à perda um daqueles que Jesus amava. E Jesus não desiste dele. Então, João faz esse paralelo entre a obra salvífica do Senhor e a obra de perdição do maligno, e depois diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e amarrou na cintura. Percebam, a primeira parte da frase fala da autoridade do Filho de Deus e da grandeza da sua origem e do seu destino. Sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, dele veio e para ele voltava, ele se levanta e se comporta como um escravo. Paradoxal. Sabendo da sua dignidade, sabendo que o Pai colocou tudo em suas mãos, que dele vinha e voltava, levantou-se, cingiu-se como um escravo com uma toalha e inclinou-se. A majestade de nosso Senhor se revela nessa escolha que ele faz. A majestade de Deus na nossa vida, como filhos de Deus, vai se revelar na medida em que, tendo a clara consciência da dignidade que recebemos em Cristo, nós escolhemos nos levantar, nos cingirmos e colocarmos a nossa vida por amor, serviço e cuidado do nosso irmão. Essa a identidade do Filho de Deus. É essa a identidade de cada um dos seus discípulos. É essa a escolha do Filho de Deus. Essa também deve ser a escolha de cada um de seus discípulos. Toda a realeza de Cristo, declarada e reconhecida, se faz presente no gesto cumprido por ele, de servir como um escravo aos seus discípulos. Oh, queridos irmãos e irmãs, se o Filho de Deus escolheu agir assim, quem somos nós para fazermos uma escolha diferente? Ou o que pode nos motivar a uma escolha diferente quando o nosso Senhor escolheu esse itinerário? Escolhamos também com Ele entregar a nossa vida por amor e por serviço. Participemos da Santa Missa e recebamos o Senhor presente na Santa Eucaristia e renovemos a nossa entrega de amor. Senhor, ajuda-me a entregar a vida como o Senhor entregou. Eu também quero fazer da minha vida uma oferta de amor, de serviço ao meu irmão,
aos mais necessitados. Ajuda-me, Senhor, a jamais esquecer da dignidade da minha vocação que recebi de Ti, Senhor. E unido a Ti, eu quero também oferecer minha vida como o Senhor ofereceu a sua. Eu a ofereço contigo, Senhor, e contigo quero permanecer por toda a eternidade. Eu sou teu, e tudo o que me desses lhe pertence, e eu quero viver e morrer para a honra e glória do vosso santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.